Fala, gente, tudo bem com vocês? Welcome to my channels e let's go! E hoje nós vamos falar sobre 3 lições que eu aprendi com a história de Jó. Jó foi um homem íntegro, reto diante da presença de Deus. Passou por um momento muito difícil em sua vida, turbulento, de grande dificuldade, onde ele perde filhos, perde gado, perde todas as suas propriedades, bens que ele tinha na época. E a Bíblia destaca que Jó era um homem muito rico. Ele era o homem mais rico da sua época, período onde ele viveu. Jó, ele era um homem temente a Deus e que se desviava do mal. O capítulo 1 do livro de Jó fala sobre isso. Deus expõe o caráter de Jó. Satanás, olhando todo o comportamento de Jó, tenta chegar-se a Deus e dizer, olha, ele te serve, ele pratica essas situações, ele pratica essas ações, porque tu dá tudo para ele. Porque ele tem tudo. Ele tem gado, ele tem fazenda, ele tem várias propriedades, ele tem uma vida muito abundante em relação ao materialismo, à prosperidade. Então Deus permite que Satanás venha tocar nos bens materiais de Jó, venha tocar nos filhos de Jó, venha tocar na sua estrutura familiar, na sua estrutura financeira, na sua estrutura emocional, muitas das vezes, né? Mas Deus não permite que Satanás venha tocar na vida de Jó, para tirar. Então, após esse diálogo, né, sobre Jó, entre Deus e Satanás, Deus permite que Jó venha a ser alcançado por esses problemas. E quando as catástrofes começam a acontecer com Jó, essa mulher é desesperada e começa a falar um monte de asneira, dizendo, olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre, como tu mantém ainda essa fé, como tu mantém ainda essa crença, sendo que tu tem perdido tudo, sendo que tu tem perdido família, tem perdido teus dados, teus bens materiais. Então ele responde, olha, tu falas como maluca, por acaso não recebemos o bem de Deus? Porque não temos a capacidade de receber o mal no sentido de circunstâncias da vida, né? Ou seja, está dizendo, por acaso eu sirvo a Deus somente por aquilo que eu tenho? Por acaso eu sirvo a Deus somente pelo bem que Ele me dá? Né? Eu também sirvo a Deus pelas dificuldades que eu passo em seus caminhos ou nessa terra. Então, já dá uma grande lição para nós, né, sobre essa questão. Mas, enfim, a gente vai falar sobre 3 lições que eu aprendo sobre a história dele em relacionado ao capítulo 42, é o capítulo final da história de Jó. Então vamos lá, as 3 lições sobre a história de Jó. A primeira lição está no capítulo 42, no versículo de número 1. Ele diz, então respondeu Jó ao Senhor e disse, bem seis que tudo tu podes, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedidos. Jó, ele encerra a sua literatura aqui, né? Sua história dizendo, olha, bem sei que tudo tu podes, que nenhum dos teus planos pode ser frustrados, né? Ou seja, isso faz parte dos planos de Deus para a minha vida, né? Isso faz parte de um propósito, né? Eu sei que tudo tu podes, ou seja, tudo está sobre teu domínio, todo teu controle, tu tem um poder sobre todas as coisas. E a história de Jó nos revela isso. Deus tem um controle sobre todas as coisas. Sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa história, sobre o nosso ministério. Deus tem um controle de tudo. E por mais que as situações difíceis cheguem, nós devemos que ter entendimento que a nossa vida está sob o domínio de Deus, sob o controle de Deus e que Ele faz perfeito todas as coisas. Assim como o salmista escreveu dizendo, o caminho de Deus é perfeito e a sua palavra é refinada. Ou seja, quando nós andamos no caminho de Deus, nós andamos pelo caminho correto, apesar das circunstâncias, das adversidades e dos problemas da vida. E sabemos que a palavra dele é fiel, ou seja, ele cumpre a sua palavra, né? Por mais que as circunstâncias dizem uma realidade diferente da promessa de Deus, temos que acreditar que a promessa de Deus vai se tornar realidade, pois ele tem controle sobre todas as coisas. Segunda lição que nós aprendemos aqui é que ele enfatiza no versículo 5, olha, com ouvidos dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vejo os meus olhos. Perceba que já vai passar por uma grande dor. Já vai perder seus filhos, vai perder seus gados, vai perder alguns dos seus servos, vai perder propriedades, perder tudo aquilo que ele obtinha na época, né?
que facilitava, favorecia a vida dele e da sua família. Ele passa por um período de dor e ele expressa aqui algo muito interessante. Olha, eu te conhecia, né, apenas por ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, antes eu só te conhecia por ouvido, mas agora eu te vejo, eu te enxergo. A dor favoreceu Jó em evoluir em intimidade com Deus. A dor nos favorece a evoluir no relacionamento com Deus. A dor precisa ser enxergada de uma visão diferente, né? A gente muitas vezes enxerga a dor apenas como circunstância, problema, não vemos favor nisso. Mas Deus usa a dor para nos fazer evoluir, para nos fazer melhorar na intimidade, no relacionamento com Ele mesmo. Então, a dor também nos favorece. A dor não vem apenas para nos provar, mas vem para nos fazer evoluir na presença de Deus. Se você está em meio à dor, em meio à circunstância, em meio à adversidade, Deus está dizendo essa dor é para te elevar em intimidade, para elevar o nível da tua intimidade para com Deus. Então, essa é a segunda lição que nós aprendemos. Terceira e última lição que nós aprendemos aqui com a história de Jó está no versículo de número 10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro de tudo quanto dantes possuía. Deus acrescenta para a vida de Jó em dobro tudo aquilo que ele possuía anteriormente. E a Bíblia enfatiza que quando ele ora pelos seus amigos, Deus vira o cativeiro de Jó, vira a história, vira a circunstância, vira a realidade para uma realidade totalmente diferente da que ele está vivendo. Deus dá tudo em dobro para Jó novamente. E a gente aprende algo aqui, que mesmo ele na dor, mesmo ele na circunstância, mesmo ele na adversidade, ele abre o coração e ora a Deus pelos seus amigos, amigos que na história de Jó o desampararam, amigos que não foram amigos de verdade em meio à circunstância que Jó passou. Sim, amigos que não deram o conselho certo, não deram uma palavra de ânimo correta para Jó. Mas mesmo assim, em meio à dor, à circunstância e à indiferença dos amigos, ele vai e ora pelos amigos. Porque ministério não depende do nosso bem-estar. Não. Deus nos usa em meio à dor. Deus nos usa em tempos de guerra. Deus nos usa em tempos de abundância. Deus nos usa em tempos de alegria, né? Independente do que você está passando, continua exercendo o teu chamado. Continua exercendo o teu ministério. Porque, né, a gente percebe que ministério é isso. É você abraçar quando você precisa de abraço. É você orar quando você precisa de oração. É você pregar quando você precisa que alguém pregue. É você dar uma palavra precisando ouvir uma palavra. É você simplesmente dar um conselho precisando de conselho. É você motivar precisando ser motivado. Essa é a característica de quem vive no ministério, né? Então Jó vive isso na pele. E qual era o ministério de Jó? Intercessão, oferecer sacrifício, holocausto, né? Diante de Deus para abençoar outras vidas. É isso que ele fazia com os filhos dele. É o que ele está fazendo com os seus amigos. Ou seja, ele está exercendo o ministério dele. A gente percebe que antes de qualquer circunstância que já passou, ele continuava oferecendo holocausto. E aqui, em meio à dificuldade, ele continua oferecendo holocausto. Como eu disse, o ministério não depende do nosso bem-estar. Na dificuldade ou na abundância, devemos estar continuando a nossa jornada na Terra. O ministério é isso. A gente tem um Deus que nos guarda e nos sustenta em meio à dificuldade, em meio à dor. Deus vai te guardar, Deus vai te sustentar, Deus vai te fortalecer. Em meio à dor, em meio à circunstância, você vai cumprir a missão que Ele te entregou. Continue oferecendo holocausto, continue intercedendo, continue pregando, continue cantando, continue adorando, porque Ele está na frente de todas as coisas. Então, essas são as lições que aprendo com a história de Jó. Espero que você tenha curtido, gostado. Deixe seu comentário aí embaixo, seu like. Se inscreva no nosso canal se não for inscrito.
E Deus abençoe a sua vida, sua família, sua casa, em nome de Jesus. Tchau, tchau.